Olá pessoal, hoje dando continuidade à nossa aula sobre recuperação de informação nas bases, nós vamos mostrar como na prática a gente utiliza uma estratégia de busca para recuperar informação em três bases específicas. O Medline, através do portal PubMed. Vamos mostrar como recuperamos informação na Cochrane, na biblioteca Cochrane, e também na Biblioteca Virtual em Saúde, na BVS. No encontro passado, na aula passada, nós vimos como identificar os descritores controlados, os DEX, os descritores em ciências da saúde, e como identificar o seu respectivo MESH, que é o Medical Subject Hidden, que nós vimos no encontro passado, é um dos descritores controlados mais utilizados em diferentes bases, inclusive na BVS. Então vamos lá. Veremos agora como recuperar informação na base do Medline através do portal PubMed. Então eu já tenho uma pergunta de pesquisa definida. Eu quero saber se o golimumab, quando comparado ao infliximab, é mais eficaz em termos de aumento de anos de vida ajustados à qualidade para pacientes com retocolite ulcerativa. Então eu já tenho essa estratégia de busca, ela já foi montada nos braços do pico, população, intervenção, controle e desfecho. Esses descritores eles foram identificados como MESH, porque eu vou utilizar o Medline, o PubMed, Medline via PubMed, eu só vou conseguir ler, entender a linguagem MESH. Então, é o único descritor que vai funcionar aqui na base do Medline. Então, qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso, então, entrar no site do PubMed, já acessei aqui, vou em busca avançada e aqui eu vou aplicar a minha busca para cada um dos braços do pico. Então eu vou primeiro para o braço da população, vou copiar aqui. Então veja que eu estou realizando uma busca a mais sensível possível para esse braço. Para isso, eu estou utilizando o operador booleano OR. Eu vou pesquisar no título e no abstract, mas se você tem indícios de que não se publicou muita coisa, o estado da arte ainda está nas suas fases mais iniciais a respeito da temática que você está pesquisando, eu sugiro que você pesquise em todos os campos. Então, vamos trabalhar aqui com todos os campos. De um modo geral, eu trabalho com título e abstract, quando eu sei que aquele tema já foi bem explorado pela literatura. Mas vamos aqui trabalhar com todos os campos. Então, eu vou mandar adicionar na minha estratégia de busca e já vou explodir esse braço da população. Então, eu encontrei 22 mil documentos. Eu venho aqui em busca avançada e já criei a primeira hashtag. Está aqui, a hashtag da população. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é eu recuperar informações do segundo braço, que é da intervenção. A ordem dos fatores não vai alterar não, tá? Eu estou optando em buscar aqui, na sequência, primeiro, segundo, terceiro e quarto braço. Então, é o braço da intervenção, golimumab, OR, os entretermos citados aqui. Adicionei todos os campos, busquei 885 documentos, da mesma forma, quando eu venho em avançado, criei a segunda hashtag. Agora eu vou buscar pelo comparador, que é o infliximab. Mantive aqui todos os campos, mandei adicionar, entrou na minha caixa de questão, pesquisei, explodi aqui a estratégia de busca para esse braço, encontrei 7.896 documentos. Quando eu venho aqui
Em busca avançada, eu encontro ela aqui, ó, tá aqui a terceira hashtag, que trata do comparador. E agora eu vou recuperar a informação relativa ao desfecho. Aqui a gente está supondo que o meu desfecho é um desfecho de eficácia, e a eficácia estará sendo avaliada aqui como anos de vida ajustados à qualidade. Então, estão aqui os meus termos e entretermos, já trouxe para a caixa, já explodi a busca, recuperei 35.045 documentos. Entro aqui agora em busca avançada e tenho aqui todas as hashtags. O que a gente precisa fazer agora? Eu preciso fazer a interseção entre os braços do pico. Quanto maior o número de elementos do braço do pico eu tiver na minha estratégia de busca final, mais específica será a minha estratégia de busca. Portanto, eu tendo a limitar o número de documentos que serão recuperados. Tá certo? Então, quanto menor o número de braços, maior será o número de documentos que eu recuperei. Então, vou dar aqui um exemplo. Esse primeiro braço aqui é o braço da população. Recuperei 22.661 documentos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a interseção entre dois braços aqui, o hashtag 1 e o operador booleano que faz a interseção é o AND. Então, eu dei espaço, hashtag 1, espaço, AND, hashtag 2. Vou fazer a interseção com o braço da intervenção, que é o hashtag 2. Vocês vão perceber que eu vou diminuir agora o número de documentos. Eu não terei mais 22.000 documentos. Eu terei agora um número menor do que esse daqui, porque agora eu fiz a interseção com a minha intervenção. Vamos explodir a estratégia de busca aqui. Eu vou criar mais uma hashtag. Criei uma hashtag. Agora eu recuperei 223 documentos. Vamos voltar aqui na busca avançada e eu verei que a minha hashtag 5, a quinta hashtag, foi criada. O que ela compreende? A interseção entre a população e a minha intervenção. Está aqui, hashtag 1 e 2. Tá bom? Eu estou buscando já com filtro de texto completo e no idioma inglês. Se eu retirar esse filtro aqui, provavelmente eu vou encontrar um número maior de documentos. Mas me interessa, como critérios de inclusão na minha recuperação de informação, que eu recupere somente documentos em inglês e documentos disponíveis em texto completo. Tá bom? Bom, eu vou especificar ainda mais a minha busca. O que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa hashtag 5, que contempla aqui a população e a intervenção, e vou fazer, então, a interseção com o braço do controle, que é o infliximab. A tendência sempre será diminuir o número de documentos. Então, olha lá, ó, hashtag 5, que foi a que eu acabei de criar, AND, não precisa ser maiúscula, pode ser minúscula, espaço, qual é o braço do controle? É o hashtag 3. Hashtag 3. Vamos explodir essa busca. Eu já caí para 143 documentos. Então, veja bem, desses 143 documentos, eu incluí aqui, olhando para todos os campos, documentos que constem ao mesmo tempo paciente com colite ulcerativa, termo controlado e os entretermos, golimumab, termo controlado e os seus entretermos, né, os sinônimos, e infliximab e os seus entretermos. Então, veja que eu não completei ainda os 4 braços do pico. Se eu quero olhar para essa população e eu tenho dúvida se essa população vai receber golimumab ou infliximab para trazer benefício em termos de aumento de anos de vida ajustados à qualidade, eu necessariamente preciso incluir o braço do desfecho. Então, eu criei a hashtag 6, que inclui aqui população, intervenção e controle já. E agora eu vou fazer a intervenção entre a hashtag 6, espaço, AND, com a hashtag do desfecho, que é o hashtag 4. Então, tá aqui, ó, hashtag 4.
Com essa estratégia de busca aqui, hashtag 6 e hashtag 4, eu contemplo agora todos os braços do pico. Agora a minha busca está muito específica. E ela vai responder especificamente a minha pergunta de pesquisa. Eu encontrei 14 documentos. Então, o que eu preciso mostrar para vocês? Para vocês perceberem na prática o que é uma estratégia de busca sensível e o que é uma estratégia de busca específica, ou pouco sensível, ou muito pouco sensível. Vamos lá para as nossas hashtags. Então, veja que quando eu trabalhei com um único braço do pico, que foi a população de pacientes com retocolite, eu recuperei 26.601 documentos. Quando eu fiz a interseção desse braço com o braço da intervenção, que é o hashtag 2, Golimumab, eu já caí para 223. Quando eu fiz a interseção com 3 braços, retocolite, Golimumab e infliximab, eu já caí para 143 documentos. E quando eu especifiquei ainda mais a estratégia de busca, ou seja, respondendo especificamente a minha pergunta de pesquisa, que foi definida como: para pacientes com retocolite ulcerativa, devo utilizar Golimumab ou infliximab para aumentar os anos de vida ajustados à qualidade? E aí eu tenho o meu pico completo e aí recuperei 14 documentos. Então, o que eu vou fazer agora? Só me interessam, provavelmente, esses 14 documentos. Então, eu clico em cima dele aqui, ó. Eu tenho os 14 documentos aqui. Qual é o próximo passo numa revisão sistemática? É agora extrair as informações contidas nesses documentos. Como é que eu posso fazer isso? Utilizando um gerenciador de referências, tá certo? Como é que eu posso fazer isso? Extraindo o arquivo para o gerenciador de referência. Eu quero todos os resultados, ele vai criar um arquivo aqui com a extensão bib, que é lido na maioria dos gerenciadores de referência. Então, veja que aqui eu tenho um pouco das características dos documentos que eu recuperei. 14 documentos, porque eu restringi para texto completo e em inglês. Eu vou tirar aqui, ó, o inglês e tirar esse filtro. Manteve 14 documentos, então não mudaria muito o filtro. Eu vou retirar aqui a restrição de texto completo, tá bom? Gratuito. Manteve ali os 14 resultados. Eu vou agora marcar aqui texto completo, tá bom? Vamos lá. Eu não tive qualquer modificação, ou seja, eu mantive os 14 documentos. Então, eu já extraí esses 14 documentos, o que eu vou fazer agora é trabalhar no meu gerenciador de referências. Na ferramenta do PubMed, você pode aplicar aqui as restrições, tá certo? Então, eu quero restringir aos documentos que foram publicados aqui nos últimos 10 anos, quero restringir aos documentos que foram publicados nos últimos 5 anos. Então, veja que à medida que eu aplico restrição, eu estou aplicando limitações, eu estou aplicando limites. Então, a tendência é que o número de documentos diminua, tá bom? Bom, aqui eu posso ainda definir que tipo de estudo eu quero. Então, eu vou pedir para ver todos os documentos que eu tenho aqui, em termos de tipos de estudo. Se eu quiser só ensaios clínicos randomizados, eu vou marcar só ensaios clínicos randomizados. Está aqui, ó, Randomized Controlled Trial. Nenhum resultado. Se eu quiser só meta-análises, eu vou aplicar essa restrição aqui. Então, eu encontrei um único documento que trata aqui de meta-análise. O que eu sugiro que vocês façam? Se a tua revisão sistemática é uma revisão sistemática de intervenção e você quer comparar uma determinada intervenção com um determinado controle para um desfecho que normalmente é avaliado a partir dos ensaios clínicos randomizados, quais são esses efeitos? Quais são esses desfechos? Desfechos de segurança, por exemplo,
evento adverso, mortalidade, que também pode ser entendido como um desfecho de eficácia, mortalidade, tá? Não necessariamente desfecho de segurança. Ou ainda, se eu quero um desfecho de eficácia, eu quero avaliar como eficácia, por exemplo, redução de mortalidade, ou então cura. Para o câncer, por exemplo, eu posso trabalhar com anos de vida livre de progressão da doença, ou anos de vida livre de eventos. Então veja que são desfechos de eficácia, tá bom? Aqui eu estou trabalhando com desfechos de anos de vida ajustados à qualidade. Onde é que a gente utiliza muito anos de vida ajustados à qualidade? Em estudos de avaliação econômica. Por essa razão é que provavelmente grande parte dos documentos recuperados são documentos que tiveram ali, utilizaram como metodologia análise econômica. Está aqui, ó, estudos de custo-efetividade, efetividade clínica. Então veja que isso daqui está avaliando efetividade clínica, mas para um modelo de análise econômica. Por quê? Porque em análise econômica a gente trabalha muito com anos de vida ajustados à qualidade, para estudos de custo-utilidade. Tá bom? Então, olha aqui, ó, outra análise de custo-efetividade, outra análise de custo-efetividade. Roberto, por que você fez isso? Talvez eu esteja enviesado aqui com aquilo que é meu objeto de pesquisa na universidade. A minha linha de pesquisa na universidade é desenvolver modelos econômicos para avaliação econômica em saúde. Então, é desenvolver análise de impacto orçamentário, análise de custo-efetividade, custo-utilidade. E nesses tipos de estudo, os desfechos que mais nos interessam são desfechos que nós chamamos de desfechos medidos em unidades não naturais. Né? Quais são os desfechos que são medidos em unidades naturais? Nós temos lá prevalência, incidência, risco relativo, mas existem outros desfechos que levam em consideração as escolhas dos pacientes, as preferências dos pacientes, que são, por exemplo, aqui os anos de vida ajustados à qualidade, tá bom? Então, lá a gente valoriza muito esses desfechos que levam em consideração as expectativas e escolhas dos pacientes. Nós chamamos de desfechos de utilidade, tá bom? E o mais comum são os anos de vida ajustados à qualidade. Então, eu demonstrei aqui como é que a gente consegue recuperar a informação. Né? A primeira etapa desse processo é identificar claramente quais são os elementos da minha pergunta de pesquisa. Se a minha pesquisa envolve uma intervenção, eu preciso estruturar essa pergunta de pesquisa utilizando a estratégia PICO, sobretudo se eu tiver um comparador. Nem sempre nós teremos um comparador. Né? Às vezes eu tenho uma intervenção que ela é uma intervenção nova, é uma nova tecnologia, uma tecnologia emergente, e eu ainda não tenho documentos que fizeram estudos que nós chamamos de head-to-head, cabeça contra cabeça, que tiveram, portanto, comparadores. Então, o que a gente faz? A gente suprime o braço do comparador, vai trabalhar somente com a população, a intervenção, e o desfecho que a gente espera analisar. E aí é claro que eu vou reunir um número muito maior de documentos, se eu tivesse utilizado, por exemplo, um comparador para essa comparação, e eu vou precisar fazer o escrutínio manual para saber, através da leitura do resumo, quais são os documentos que poderão responder à minha pergunta de pesquisa. Existem outras ferramentas aqui dentro do portal PubMed, o Clinical Queries, por exemplo, mas nós não teremos tempo para abordar isso nesse momento. Então, pode ser que numa outra oportunidade a gente possa trabalhar com esta ferramenta. Então, a gente vai encerrar nesse momento aqui como é que a gente recupera informação na base Medline via portal PubMed. A estratégia de busca que eu criei essa estratégia aqui, com esses braços, mas se vocês quiserem a estratégia de busca completa, vocês vão retornar lá onde vocês recuperaram a informação, tá aqui, ó, lá em busca avançada, então eu clico aqui. E onde é que eu vou encontrar a minha estratégia de busca? Eu vou
fazer um levantamento com relação às informações que eu tenho disponível sobre a busca que eu realizei nessa base, tá bom? Então, ó, busca avançada, foi essa daqui, ó. Então, eu tenho aqui, clico em detalhes e automaticamente eu vou encontrar a estratégia de busca que eu utilizei. Vocês vão perceber que em detalhes a ferramenta vai me trazer, no caso, ó, o portal, a base, Medline, vai me trazer todas as informações referentes aos termos e entretermos que foram utilizados para recuperar a informação. Mas a estratégia de busca completa é essa daqui, ó. Veja que ela vai ficar enorme, tá bom? Mas ela já está pronta para ser rodada aqui, ó. Ó. Quando eu caio nessa base do portal, vamos lá, PubMed. Ó, vou entrar no PubMed. Aqui eu estou na biblioteca, entrei aqui agora no PubMed. Se eu aplicar essa estratégia de busca que eu criei aqui, ó, e mandar procurar, eu vou recuperar exatamente aqueles 14 documentos. Então percebam vocês que a minha estratégia de busca é essa daqui. Mais uma vez, recapitulando, como é que eu identifico o local onde eu vou encontrar a estratégia de busca que a base utilizou? Qual é o caminho? Tá bom? Vocês vão lá em busca avançada, vão lá no histórico dos detalhes da sua busca, vocês vão encontrar aqui nessa seção detalhes, então aqui, ó, 14 documentos, cliquei em detalhes, ele me apresentou os detalhes da minha estratégia de busca. Se eu quiser conhecer os detalhes de todas as outras estratégias de busca, vamos pegar aqui, ó, os detalhes dessa estratégia de busca, onde eu fiz a interseção entre dois braços apenas, que é da população e da intervenção. Clico aqui, tá aqui, ó. Essa daqui é a estratégia de busca que a ferramenta que a base utilizou. Tá vendo? Veja que ela é menor do que a estratégia de busca quando eu contemplo todos os braços do pico. Tá aqui, ó. A estratégia de busca de todos os braços do pico é essa grandona aqui, tá bom? Pessoal, nós veremos agora como recuperar informação no portal regional da BVS, da Biblioteca Virtual em Saúde. Vocês vão perceber que a lógica é um pouco semelhante à lógica utilizada para recuperar informação na base da Medline no portal PubMed. O que a gente precisa tentar, entretanto, é que na BVS eu posso utilizar tanto os descritores DEX, né, descritores em ciências da saúde, como também utilizar o descritor MESH. Ocorre que a maioria dos documentos, dos artigos publicados, eles são publicados no idioma inglês, principalmente aqueles que são indexados nas principais bases, Web of Science, Scopus, Lilacs. Então, é muito mais oportuno que utilizemos Mesh para recuperar informação na BVS do que utilizarmos DEX. Então, vou mostrar isso na prática para que a gente possa, então, perceber como é que é diferente quando eu utilizo um descritor DEX e quando eu utilizo um descritor MESH. Então, essa é a página da BVS. Vamos em busca avançada. Percebam que é bem semelhante à interface, né? Portanto, ela é bem intuitiva. Então, a gente vai trabalhar aqui com busca avançada. Então, eu já tenho a estratégia de busca montada. O que eu modifiquei é o desfecho. Ao invés de trabalhar com desfecho de utilidade, nós vamos agora, para ampliar um pouco mais o nosso escopo de exemplos, a gente vai trabalhar com desfecho clínico, tá bom? Esse desfecho clínico, especificamente desfecho de segurança, avaliado como efeito colateral, reação adversa, evento adverso, enfim, desfecho de segurança. Então, vamos lá.
eu já tenho uma estratégia de busca montada aqui. Os pacientes continuam o mesmo, então a gente vai colocar no braço da população, nós vamos escolher aqui colite. Vou trabalhar em português, com DEX, colite. Deixa eu só confirmar que é esse mesmo o termo, só um instante. Colite, deixa eu ver se ele é o descritor controlado, para a gente evitar aqui um retrabalho. Sim, colite. Colite ulcerativa. Então está aqui, descritor controlado, colite ulcerativa. Então vamos mudar aqui, colar, colite ulcerativa. A gente pode buscar aqui, de acordo com o local ou o direcionador para que a ferramenta vá buscar o documento. Então, eu estou marcando aqui título, resumo, assunto. Aqui me dá também uma amplitude bem interessante. E eu já posso, se quiser, mandar pesquisar. Olha lá. Eu recuperei aqui um conjunto de 1.866 documentos, tá bom? Na coleção Lilacs Plus. A coleção completa da BVS compreende aqui 46.466 documentos para título, resumo e assunto. Então, eu vou retornar lá para a nossa busca avançada. E o que eu vou fazer aqui agora é começar a montar já direto aqui a minha estratégia de busca, tá? Então, vamos retornar aqui, colite ulcerativa. A intervenção é o golimumab. Perdão. Deixa eu só ver aqui o que eu vou encontrar no golimumab. Só um instante. Então, encontrei um documento só quando eu faço a interseção colite ulcerativa e golimumab. Então, aqui eu já vou aproveitar para mostrar um exemplo para vocês de como é que a realidade muda quando eu utilizo descritor MESH. Então, eu vou retornar aqui para a minha busca avançada. E agora eu vou utilizar aqui descritores MESH. Então, estou pegando aqui já na minha estratégia de busca, que eu utilizei lá para recuperar documento no PubMed, no Medline, né? Vou mandar explodir. Então, olha como é que já aumenta aqui, 57.530 na coleção completa BVS, com 2.286 na coleção Lilacs, só para o braço da população, tá, pessoal? Vamos retornar aqui a busca avançada já para a gente montar a nossa estratégia de busca. Veja que aqui eu não crio hashtags, não. Aqui eu já vou colocar direto os meus braços aqui. Então, o braço da população. Vou pegar aqui agora o braço da intervenção. Braço da intervenção. Então, o operador booleano já está aqui. Aqui eu escolho o operador booleano. Como eu estou fazendo interseção, que eu estou utilizando o pico, então o pico ele já está nas entrelinhas de forma hermenêutica ali, que entre o P de população e o I de intervenção, eu tenho um operador booleano AND. Entre o I da intervenção e o C do controle, eu tenho ali, hermeneuticamente, nas entrelinhas, portanto, né, o AND. E entre o controle e o desfecho, eu tenho também nas entrelinhas ali, hermeneuticamente, o AND. Tá bom? É isso que está aparecendo aqui. Então, tá vendo aqui o AND? Ele está fazendo a interseção entre a população e a minha intervenção. Vamos ver quantos documentos a gente vai recuperar aqui, só com a população e a intervenção. 4 documentos na coleção Lilacs Plus, num total, na coleção completa BVS, 111 documentos. Tá certo? Então, veja que quando eu fiz essa busca utilizando termos descritores controlados DEX, portanto, em português, eu limitei a um documento apenas. Isso daí, infelizmente, a ciência, o idioma dela é o inglês, ela fala inglês, né?
Então, a gente tem um pouco dessa dificuldade de recuperar informação na BVS, justamente por achar que ali só vou conseguir ler termos controlados do DEX. Não, a BVS também lê mesh. E não raramente os documentos que a gente recupera na BVS também serão recuperados lá no Medline via PubMed. Por isso que eu preciso utilizar um gerenciador de referência para poder eliminar os duplicados. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Vou retornar aqui a minha busca avançada. Eu quero fazer aqui agora uma interseção com a população. Então, vamos lá. Perdão, cliquei em mostrar o índice. Deixa eu retornar aqui para minha busca avançada. Aqui. Vamos lá. Vamos pegar os braços da população. Vou colar aqui. Vou colocar agora o braço da intervenção, Golimumab. Veja que eu preciso de mais um braço aqui. O que eu faço? Adicionar linha. Como ele já sabe que quem faz a interseção entre os braços do pico é o end, ele automaticamente ele já deixa o end ali para você. A menos que você queira mudar. Não é o caso aqui. A gente está fazendo a interseção dos braços do pico é end. Então, eu vou colocar aqui agora o comparador, que é o infliximab. Como nós já falamos, a tendência é só diminuir o número de documentos a serem recuperados. Por quê? Porque eu estou tornando a minha busca cada vez mais específica. Olha lá. Pesquisei. Caiu para 5 documentos ao todo. Então, veja que na coleção completa, cliquei aqui, eu tenho 5 documentos. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu colocar agora o braço do do desfecho, a tendência é eu diminuir mais ainda os documentos que serão recuperados. Por quê? Porque eu estou tornando a busca mais específica ainda. Tá vendo? Então, olha aqui. Recuperei uma quantidade bem menor agora de documentos. Tá bom? Eu quero ver detalhes dessa busca que eu recuperei informação. Ela vai aparecer aqui, em detalhes da pesquisa. Então, aqui eu tenho a estratégia de busca. Copiar. Se eu voltar aqui em busca avançada e colar essa estratégia de busca aqui, que tem os 3 braços, e agora, para facilitar o meu trabalho, incluir apenas o meu desfecho, que é desfecho de segurança, provavelmente eu vou limitar mais ainda a minha busca. Eu não encontrei nenhum documento. Então, qual é o meu conselho nesse caso específico? Qual é o meu conselho? É que a gente possa trabalhar com estratégias de busca menos sensíveis, tá bom? E uma vez que a gente trabalha com estratégias de busca menos sensíveis, eu vou recuperar um volume maior de documentos, e aí eu teria que fazer a leitura documento por documento, é claro, a começar pelo resumo, para que a gente possa identificar ali no escrutínio manual quais estudos atendem ou respondem à minha pergunta de pesquisa. Então, eu estou retornando aqui, a BVS tem esse problema, eu também não sei se é o link que eu estou utilizando aqui, mas ela costuma ser um pouquinho lenta. Então, estou voltando aqui, Eu estou trabalhando aqui, portanto, deixa eu ver, com os braços da população e da intervenção. É isso. Então, eu estou trabalhando aqui com Golimumab, com retocolite e Golimumab. E aqui, eu trabalhei com Golimumab comparado ao Infliximab. Então, mais um dado aqui, mais uma vez reforçando. Se eu copiar essa estratégia de busca aqui, copiar,
e colar diretamente no portal da BVS, ó, aqui, ó, deixa eu sair daqui, ó, colar aqui, essa estratégia já está pronta para rodar. Então, eu vou recuperar lá 5 documentos. Eu vou extrair agora esses documentos para colocar no meu gerenciador de referência. Tá vendo? Está um pouco lento, mas ele vai. Depois, na edição, Luana vai otimizar esse tempo. Rapaz, mas está muito lento. Foi. Então, eu vou clicar aqui. Ó, aqueles 5 documentos. Eu preciso extrair esses documentos para eu trabalhar com o gerenciador de referência. Tá bom? Então, olha aqui como é que é interessante. Todos os 5 documentos que foram recuperados constam no Medline. Eu provavelmente conseguiria recuperar documento semelhante se eu utilizasse na busca que eu fiz no exemplo anterior, utilizando o Medline, via PubMed, se eu utilizasse os desfechos que eu estou utilizando nesse estudo aqui, tá bom? Para esse exemplo. Veja que é diferente. Lá eu utilizei medida de utilidade para avaliar a eficácia. Aqui eu estou utilizando como desfecho segurança. Estou utilizando desfecho de segurança medido como eventos adversos, reações adversas e tudo mais. Tá bom? Bom, eu preciso selecionar agora esses documentos e exportar. Então, onde é que eu vou exportar esses documentos? Aqui em exportar. Aqui eu posso escolher o formato, RIS, CSV e citações. Eu sugiro que você extraia no formato RIS, que é também um formato que é lido pela maioria dos gerenciadores de referência, e quem for utilizar o Ryan, você também consegue ler esse formato de arquivo no Ryan, tá bom? Então, eu vou escolher aqui, ó, todas as referências, e ele já exportou para mim, tá bom? Bom, o que eu poderia fazer aqui? Aplicar filtros e aplicar restrições. No caso, aplicar restrições. Eu quero que inclua somente nesses 5 documentos doença inflamatória intestinal ou ainda só colite ulcerativa. Eu também poderia fazer esse escrutínio. Olha, eu não sei se eu vou conseguir retornar aqui. Vamos ver se eu vou conseguir retornar aquela busca onde eu recuperei aqui, ó. Quando eu fiz a interseção só de população e intervenção, recuperei 111 documentos, eu posso fazer esse escrutínio aqui, ó. Escolher doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa, não quero vasculite, nada disso. Vou ampliar aqui para ver o que mais eu teria. Ó, só teria isso daqui que atenderia a minha pergunta de pesquisa, doença inflamatória intestinal e colite ulcerativa como assunto principal. Estudos diagnósticos, estudos de prevalência. Na verdade, a gente está fazendo um estudo para avaliar tratamento, né? Eu não tenho aqui como filtrar, considerando essa perspectiva, tá bom? Então, a gente poderia aplicar os filtros que a gente quiser aplicar. Eu coloquei aqui só para documentos recuperados no Medline. Então, vamos lá. Isso daqui na coleção Lilacs Plus. Eu quero agora na coleção completa da BVS. Então, na coleção completa da BVS, quando eu apliquei esses filtros, colite ulcerativa, doença inflamatória, não é doença de Crohn, mas especificamente, mas eu poderia incluir aqui, ó, doença de Crohn. Eu poderia incluir o que mais aqui? Somente isso. Eu queria, então, que fosse recuperado somente ensaios clínicos. Eu poderia colocar aqui estudos observacionais, porque às vezes a gente tem grandes cortes, né? Cortes prospectivas, que vão servir como uma referência de qualidade para a gente avaliar intervenções. O idioma inglês e espanhol, dinamarquês fica ruim, né? Francês também. Então, beleza, eu já poderia aplicar esses filtros aqui. Ó, então eu vou mandar filtrar. Filtrei, caiu para 55 documentos.
Então, veja que entre esses documentos, eu tenho lá de imunobiológico o tofacitinib, num estudo. Aqui eu não tenho outro imunobiológico. Então, isso daqui é fazer o escrutínio manual. Então, efetividade, segurança e sustentabilidade de utilização de imunobiológico, né, em pacientes idosos com doença inflamatória. Ou seja, dá mais trabalho? Dá, mas quando a gente utiliza uma ferramenta própria para revisão sistemática, eu consigo, dentro da ferramenta, definir ali quais são os termos que eu vou utilizar como critérios de inclusão e exclusão. Olha aqui, ó, infliximab, vedolizumab. Não achei ainda nenhum com golimumab. Mas, enfim, de um modo geral é isso. Olha, eu vou, então, recuperar esses documentos aqui da coleção completa. Então, eu tenho aqui esses documentos, deixa ele terminar de fazer a leitura. A BVS, ela é um pouco mais lenta, eu não sei se é o próprio servidor dela, ela acaba sendo mais lenta do que o portal PubMed, mas demora um pouquinho. Então, a gente já sabe onde fazer a exportação. Está demorando. Bom, vou parar esse processo aqui. Pronto, parei o processo. Os filtros estão aqui. Vou trabalhar com esses 91 documentos. Vou exportar a extensão RIS, exportar todas as referências. Já criou aqui um arquivo. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui o portal regional da BVS, vejam que não tem muita diferença, vai mudar um pouco o layout, mas a lógica é exatamente a mesma, tá bom? Sobretudo para se trabalhar com os operadores booleanos. Atentem para a dica que eu dei, evitem utilizar descritores em português na BVS, optem em trabalhar com mesh. Vocês acabaram de ver que a possibilidade de eu recuperar uma quantidade maior de documentos, ela aumenta se eu utilizar mesh ao invés de DEX, tá certo? Deixe para aplicar as restrições depois que vocês recuperarem os documentos, e aí vocês definem como é que vocês vão trabalhar com essas restrições, tá bom? Que na BVS aqui fica do lado esquerdo, e lá no portal PubMed também fica ali à tua esquerda. Então, esses são os filtros de layout que ele traz. Se você quiser mais filtros, você clica aqui e ele vai te dar mais opções de filtro. Então, você precisa necessariamente escolher um filtro. Vou marcar aqui publicação e limite e vou mandar aplicar. Aí esses filtros, eles vão aparecer aqui para mim, ó. Aí eu preciso escolher, tá vendo, ó? Ano de publicação, tá vendo? Limites, olha aqui, ó. Humanos, envolvendo só seres humanos, se eu quero incluir só crianças, se eu quero incluir só idoso, então eu marcaria aqui só criança. E aí eu mando filtrar. Ó, filtrei, caiu para 19 documentos. Ou seja, 19 documentos que vão apresentar como população de estudo pacientes pediátricos tão somente. Por quê? Porque eu limitei, apliquei restrições para que eu recupere só pacientes pediátricos. O que é importante ressaltar também é onde é que eu encontro a minha estratégia de busca. Olha, aqui a estratégia de busca já está delimitada aqui para criança, tá vendo? Ó? Child e regional, tá bom? Então já está limitado para criança. Então, se eu copiar a minha estratégia de busca aqui e aplicar diretamente lá no portal da BVS, aqui, ó, eu vou recuperar esses 19 documentos. Então, é isso daqui que eu vou colocar no meu trabalho. Quando eu for falar para o meu leitor qual foi a estratégia de busca utilizada,
e os seus respectivos e as respectivas restrições, ela já vai aparecer na estratégia de busca. Então veja que ela foi limitada por criança e pela instância regional, tá bom? E ainda eu utilizei lá texto completo ou limitei a um determinado período em termos de horizonte temporal. Então é basicamente isso. A gente vai encerrar aqui e eu vou gravar rapidamente um vídeo aqui para mostrar como é que utiliza a plataforma Raya. Olá, pessoal. O que nós vamos mostrar agora é a ferramenta Raya. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu utilizo bastante, ela é muito útil. Atualmente, ela tem uma versão paga, tá bom? Ela foi muito incrementada, ela melhorou substancialmente. Ela compete hoje com a Covidence, que é uma ferramenta também extraordinária, mas tem um custo muito maior. E eu utilizo o Ryan, a plataforma Ryan, para fazer o gerenciamento dos documentos que eu recuperei para a minha revisão sistemática. Então, vocês precisam se cadastrar no site da Ryan para que vocês possam ter acesso à versão gratuita, tá bom? Então, esse daqui é o layout dela, a página inicial. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer é exportar para dentro do Ryan, trazer para dentro do gerenciador todos aqueles 2 arquivos que eu exportei na recuperação de informação lá na PubMed, na base do Medline e também na BVS. Como a gente trabalhou ali com perguntas de pesquisa estruturadas diferentes para desfechos diferentes, eu vou trazer para cá somente um único arquivo. Vou trazer os 2 para mostrar como é que funciona para trazer mais de um documento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma revisão. Então, eu preciso criar uma nova revisão. Então, eu vou criar uma revisão. Eu vou dar o título da revisão, que é colite ulcerativa. O tipo de revisão é uma revisão sistemática, mas você tem outras opções. Uma revisão de literatura, uma revisão guarda-chuva, né? Uma revisão de escopo, uma revisão rápida, que é uma revisão sistemática, porém reunindo uma menor quantidade de documentos recuperados, de bases pesquisadas, né? Se eu vou fazer uma meta-análise. Então, eu chamei aqui, falei que é uma revisão sistemática. O domínio é o domínio biomédico, e aqui eu posso descrever, né? Eu quero comparar efetividade e segurança do golimumab comparado ao infliximab. Tá bom? Criei aqui a minha revisão. Agora eu vou selecionar os documentos que eu quero incluir aqui. Então, aqueles documentos que eu extraí e que exportei lá das bases, eu agora vou trazer aqui para dentro. Então, eu tenho aqui, ó, eu vou pegar o documento que a gente avaliou qualidade de vida. Ó, trouxe para cá. Então, ele já importou, agora eu vou mandar continuar. Ele vai me recuperar aqui agora as referências, me trazendo o resumo, as informações sobre os autores. Essa ferramenta é uma ferramenta sensacional, extremamente útil. Ela me dá a vantagem de poder convidar juízes que vão me auxiliar na definição de quais documentos deverão ser incluídos. Então, olha, já extraí tudo para dentro da ferramenta. Essa função aqui, a gente só vai conseguir utilizar se porventura você tiver necessidade de convidar membros. Então, você seleciona aqui, eu vou colocar meu e-mail, um dos meus e-mails. Então, aqui eu vou fazer o convite. Então, eu vou definir a regra, ele é tão somente um revisor, ou tão somente um leitor, ou ele pode ser o colaborador da minha revisão sistemática, tá bom? E aqui eu vou falar, vou descrever aqui o que eu gostaria que ele fizesse a partir desse convite que foi feito. Encaminhei esse convite vai chegar lá para a minha caixa de e-mail,
tá bom? Eu aceitando lá, na minha caixa de e-mail, eu poderia, então, iniciar a minha revisão, beleza? Então, aqui, ó, é o sumário dos documentos. Então, eu importei aqui para dentro da ferramenta 13 documentos. Provavelmente eu não tenho duplicatas, mas eu vou pedir para ele avaliar se existem documentos duplicados. Ele encontrou 2 documentos duplicados. Então, eu já vou pedir para resolver esses documentos duplicados, tá bom? Então, eu tenho 2 documentos duplicados. Vou finalizar aqui, ó. Então, eu tenho 2 documentos que são duplicados nessa minha revisão. Depois eu vou mostrar, ele está um pouquinho lento aqui para fazer a leitura. Bom, vamos fazer a revisão dos dados. Então, ele vai me mostrar aqui os 13 documentos, tá bom? Ele já define ali em verde o que é critério de inclusão, vermelho o que é critério de exclusão. Mas você pode definir quais são os critérios que você vai adotar para facilitar visualmente o que é documento que pode te interessar e o que é documento que não te interessa e qual é o documento que de fato te interessa. Tá certo? Então você consegue fazer isso. Da mesma forma que você consegue incluir o documento referente ao arquivo que você baixou em texto completo. Então você pode fazer o upload aqui, tá bom? Para subir esse documento em texto completo, porque se ele for escolhido, incluído na sua revisão, eu vou agora precisar também ler o artigo em texto completo. Então eu sugiro que só faça esse processo depois que você já fez a seleção a partir da leitura dos resumos, tá bom? Que aí você diminui o número de documentos que você vai precisar subir documento em texto completo. Então, tem lá 2 documentos que parecem duplicados, eu vou clicar em cima deles, não resolvidos. Então, olha aqui o que ele me mostra. Ele me mostra que a similaridade é de 22%. Tá bom? Por quê? Porque ele está entendendo que pode ser duplicado esses 2 estudos, né? Se tratar do mesmo estudo, porque ambos utilizaram esse termo aqui, ó, comparado com, tá bom? E aí o que eu preciso fazer? Bom, obviamente eu preciso ler o documento, mas bastaria olhar aqui, ó, data da publicação. Esse daqui foi em 2023, esse daqui foi em 2020. Esse daqui tem um autor, esse daqui tem outro. Então veja que o percentual de similaridade é muito pequeno. Então eu vou mandar resolver duplicado, determinando que eu quero manter os 2 artigos, tá bom? Então eu quero manter um artigo e outro, então eu preciso escolher aqui, ó, manter os 2 artigos. Beleza, ele vai manter os 2 artigos ali e vai falar que eu não tenho mais nenhum documento duplicado para ser avaliado, ou possivelmente duplicado. Eu agora tenho 13 documentos, tá bom? Eu vou pedir, então, para que ele me mostre todos os documentos. Voltei para cá, ó, resolvi o problema de possível duplicados, tá certo? Agora eu preciso definir quais são os critérios que eu vou utilizar. Eu posso definir aqui critérios de inclusão, então eu posso definir critérios de inclusão, por exemplo, como custo tá certo? Tá. Então já está aqui marcado como um critério de inclusão, tá bom? E eu não vou marcar critério de exclusão, não, vou deixar em branco critério de exclusão. Ou seja, ele vai considerar que tudo que tiver marcado como critérios de inclusão, eu vou considerar incluir na minha revisão. Então, vamos lá. Os critérios foram incluídos.
Os títulos. Bom, pico a gente não montou, né? O objetivo aqui foi só mesmo recuperar a informação. Então, tem estudos. Não incluí a palavra. Deixa eu adicionar a palavra. Vou colocar só custo. Não, vai ter que ser custo. Ah, já foi, funcionou. Tá vendo? Então, se eu quero só estudos que contenham custo, eu vou marcar isso daqui, ó, essa palavra como critério de inclusão, e ele vai selecionar daqueles 13, ele selecionou 13 estudos. 13 não. Ó, esse não tem, dois não tem a palavra custo, tá vendo? Ó, esse daqui que é uma revisão sistemática, esse daqui que é uma revisão da literatura, esse daqui é uma revisão sistemática, mas tem custo incluído, então me interessa. Então veja que facilita o trabalho. Então vamos supor que essa aqui também é um modelo econômico. Isso daqui pode ser que seja interessante para a gente. Então eu vou marcar aqui, ó, esse estudo para definir depois se eu devo ou não remover esse estudo. Tá, não vou marcar aqui agora não. Bom, eu vou fechar aqui agora o filtro, né? Eu já tenho o filtro aqui definido. Eu não vou mudar. Eu vou agora pedir para mostrar os 13 documentos, né, com os filtros já aplicados. E agora eu vou entrar em cada um desses documentos. Ó. Esse daqui é o primeiro que eu vou analisar. Ó, aí ele traz para mim aqui o resumo, tá vendo? Ó? Tudo isso só foi possível por quê? Porque eu fiz essa exportação de todas as referências na base, ou na extensão RIS, ou na extensão BIB, que eu consigo ler utilizando o Raya, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma leitura rápida. Então, a metodologia é uma análise de custo-efetividade, ou seja, parece que esse estudo aqui, ele já me interessa, tá bom? Se eu quiser adicionar alguma nota sobre esse estudo, eu acrescento aqui, ó, estudo interessante, por exemplo, tá bom? Eu posso criar também rótulos. Então, eu vou colocar aqui, ó, custo, efetividade. Então, ó, marquei esse rótulo, marquei esse estudo com um rótulo e com um comentário. Tá vendo? Que vai aparecer aqui, ó. Então, eu já tenho lá, ó. Eu marquei como revisor, que é um estudo interessante, e coloquei lá um rótulo de estudo de custo-efetividade. Se eu for passando aqui, ó, eu vou passando pelos demais documentos, ó, pelos demais artigos que foram incluídos na minha revisão. E aí eu consigo, então, fazer a minha avaliação. Então, eu posso colocar aqui como um rótulo, por exemplo, excluir, para depois, quando eu for definir o que deve ou não ser incluído, facilita o meu trabalho. Mas eu posso fazer esse processo também de uma forma muito mais, digamos assim, fácil de se fazer. Então, eu incluo o documento, eu marco o documento que eu quero e quero fazer aqui, eu vou incluir aqui como se fosse o texto completo, tá? Então, deixa eu ver o que eu vou pegar um documento aleatório aqui, ó, e vou incluir, só para mostrar para vocês, ó. Criei esse arquivo, ele está fazendo... Ó, vai fazer o upload. Então, tá vendo? Ó, vai aparecer aqui já o documento em texto completo. Se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim o documento em texto completo. Tá bom? Bom, o que a gente precisa agora é resolver o que a gente vai deletar, né? Parece aqui que todos esses estudos que foram selecionados, vou voltar para ele aqui,
parece que todos eles poderiam ser incluídos aqui. Esse é o outro estudo, onde eu incluí, ó, o PDF vai aparecer aqui, ó. No estudo que eu incluí o PDF, tá vendo? Aparece aqui e vai aparecer aqui do lado. Então, veja que o estudo que eu não tenho o PDF incluído, não vai aparecer o PDFzinho ali do lado. Bom, o que mais de interessante eu poderia mostrar aqui? Bom, vamos direto para o screening. Então, agora eu vou decidir que artigo, que documento eu vou incluir e que documento eu vou excluir. Agora eu vou fazer esse screening. Coloquei lá aquelas marcações, né? Defini ali as palavras que deverão ser marcadas em verde, que foi custo-efetividade, que são palavras que sugerem que o documento deverá ser incluído. Vamos aguardar aqui. Pronto. Então, passei para a fase do screening, vou pegar aquele documento que eu coloquei a nota, que já é esse primeiro aqui. Tá bom? Então, eu tenho a nota aqui, o avaliador, o juiz, ele pode abrir para ver qual é a nota. Ó, estudo interessante que o Roberto colocou. Aí, veja que eu tenho outros juízes que eu convidei, né? Eu convidei um outro juiz, mas eu vou fazer aqui o meu julgamento. Então, eu tenho lá, ó, estudo de custo-efetividade, é isso que a pergunta de pesquisa quer, né? Está lá como critério de inclusão, se a palavra aparecer, custo-efetividade. Então, o que eu vou fazer? Incluir. Ó. Aí, ó, o Roberto, que foi um juiz, incluiu. Tá vendo meu e-mail aqui? Esse é um dos meus e-mails. Só que eu mandei convite também para outro juiz, tá bom? Eu sou responsável pela revisão, então eu sei que eu tenho um convite com um outro juiz. Mas vamos lá, deixa eu só fazer mais essa avaliação aqui, ó. Fazer a avaliação desse documento. Tá aqui já. Então vamos supor que eu estou em dúvida se eu devo ou não incluir esse documento. Maybe. Beleza, tá lá. Agora veja bem, deixa eu colocar aqui um para excluir. Vou excluir esse daqui, ó. Então apareceu aqui excluir. Como eu sou o responsável pela revisão, eu vou quebrar então a blindagem, ou seja, todos os revisores, todos os juízes terão a oportunidade de saber como é que está sendo ou como é que foi o julgamento de todos os juízes que participaram. Isso daqui a gente só faz no final, quando a gente tiver completado todo o julgamento. E aí todos os juízes vão ficar sabendo como é que cada um julgou, tá bom? Eu vou aqui no ranqueamento. Então, ele calculou já aqui a quantidade de decisões, são 48 decisões, né, que estão aguardando para serem tomadas. Na verdade, aqui ele está considerando o número de documentos que ainda não foi avaliado com as 3 possibilidades de julgamento: inclusão, talvez, ou exclusão. Então, essa é uma informação que não vai interessar tanto para a gente. Se eu tiver agora que fazer a avaliação em texto completo, primeiro eu fiz o screening aqui, olhando só o resumo. Então, eu vou considerar somente aqueles documentos que foram marcados como incluídos. E se eu incluir aquele que tem o texto completo que eu subi, ele vai aparecer aqui para mim, para eu ler. Provavelmente não foi o que eu marquei para incluir. Eu deixei como talvez. Então, ele não vai aparecer aqui, porque não tem nenhum com texto completo aqui para eu conseguir fazer essa leitura. Aqui, ó, se você quiser conversar com os juízes, você consegue conversar. Ó, não vai ser possível. Ó, eu posso conversar com os juízes aqui se eu quiser. Então, tem 2 membros, ó, que seria um Roberto com e-mail, o outro Roberto com outro e-mail. Só que eu estou com roberto.c.silva, eu estou offline, porque eu ainda nem aceitei, diga-se de passagem, o convite, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa
a revisão de como é que as coisas estão na minha revisão sistemática. Veja que a blindagem está off. E aqui, ó, eu que sou responsável pela revisão, já sei qual é o andamento. Então, foram avaliados 3 documentos, né? Portanto, só 23 documentos foram avaliados até somente 23%, 3 documentos avaliados até o momento. Isso daqui é o percentual de documentos que foram julgados para incluir, esse daqui talvez, e esse daqui excluir, em vermelho. Bom, falta ainda quem tomar decisão? O Roberto.C. Silva, olha aqui, ó. Ele ainda restam, né, 13 decisões a serem tomadas. O Roberto.C. Silva ainda não tomou decisão. Então, esses artigos aqui, eles foram julgados somente pelo profilira.gmail.com, tá bom? Então, pessoal, a ferramenta é basicamente essa. Se você faz a atualização para fazer um upgrade, olha aqui, eu vou te mostrar quais são os valores. Se você é estudante, você vai pagar uma mensalidade, pago anualmente, tá bom? De $4,99, mas vai te dar acesso a uma série de ferramentas que você não teria se porventura você continuar utilizando o plano gratuito. Então, pessoal, essa é a ferramenta Ryan. Explorar toda a ferramenta, você vai precisar de um pouco mais de tempo, né? E fazer talvez eventualmente um curso ou ler um bom manual. A ferramenta é muito boa. Eu no recurso total eu consigo utilizar inclusive o Prisma, ele vai montar para mim o Prisma, tá bom? Então eu sugiro que utilizem essa ferramenta. A gente vai ficando por aqui. Espero poder revê-los em outras oportunidades. Um abraço.